Boa noite! Estamos começando mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. No programa de hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor aplicado à telefonia. Para isso nós convidamos o doutor Daniel Barros, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, doutora. Boa noite, telespectadores. Vamos falar um pouquinho hoje aqui do direito do consumidor realmente aplicado à telefonia, num momento que eu diria muito oportuno por conta da recente interrupção das habilitações da venda de chips pelas três grandes operadoras, uma das três grandes operadoras de telefonia móvel, telefonia celular no Brasil, que afetou a venda de novos aparelhos, de novos chips, em quase todo o território nacional. E por que isso aconteceu, doutor? Isso aconteceu por uma série de problemas originados com a má prestação de serviço por parte dessas três, mas eu diria todas as operadoras de telefonia móvel se enquadram perfeitamente nesse perfil de más prestadoras de serviço de telefonia. E quais que são os problemas, eu diria assim, mais comuns e que deram origem justamente a essa suspensão pela Anatel da venda dos novos chips? Ligações que não são completadas e aquelas ligações que nem se originam. O consumidor não consegue nem ligar para o seu destino. Então, inúmeras dessas reclamações dessa natureza foram feitas à Anatel e, portanto, ela determinou que não poderia ser feita a comercialização de novos chips. Essa proibição ela já acabou. É bom que o consumidor saiba disso, que ela já acabou. Ela durou cerca de 10 dias e para conseguir, vamos dizer, o desbloqueio dessa proibição, essas empresas de telefonia, essas três grandes, tiveram que apresentar um plano de qualidade para sanar esses problemas e também uma meta a ser cumprida de trazer uma melhor estrutura para toda a telefonia móvel no país inteiro onde elas operam. Então, é muito oportuno, repito, esse programa ser realizado nesse momento, em que eu vejo que, de fato, uma virada em relação à prestação de serviço de telefonia. Da má qualidade, espero que isso aconteça de fato, um divisor de águas, para uma qualidade de excelência que o consumidor até hoje não tem. Então, doutor Daniel, quais são hoje os problemas mais frequentes que o consumidor enfrenta junto ao serviço de telefonia? Como eu já adiantei, são diversos. Eu vou listar aqui os mais graves que eu acredito e os mais comuns. Tem um problema sério que se lida normalmente, inclusive o fórum está lotado de processos dessa natureza, que são as chamadas habilitações fraudulentas de telefones móveis ou até de telefones fixos. O que são essas habilitações fraudulentas? É um estelionatário, um criminoso, uma pessoa de má fé, que de alguma maneira consegue o CPF, o nome completo, o endereço da vítima. Com base nesses dados, por conta, e aí é importante que se diga isso, de um sistema falho das operadoras, um serviço inseguro, e esse estelionatário, esse criminoso, ele vai lá e habilita uma linha de telefone no nome dele, no nome da vítima, que vai gerar débitos. E aí, ele evidentemente, o estelionatário não vai pagar. E quem vai sofrer a cobrança? É a vítima. Então temos aí habilitação fraudulenta, temos cobranças indevidas nas faturas de inúmeras naturezas, nós temos a suspensão do serviço indevidamente, nós temos o não cumprimento das promoções, que são inúmeras e as teles não cumprem, grande parte delas. Uhum. E no caso de habilitação fraudulenta, que o senhor citou o exemplo, o que o consumidor ele deve fazer caso seja habilitada uma linha que ele não contratou, que ele não pediu, que ele não utiliza? Primeira conduta que esse consumidor deve tomar. Ele tem que se documentar, porque certamente ele só vai descobrir essa habilitação fraudulenta quando o nome dele estiver inscrito no cadastro de proteção crédito, porque aquelas faturas foram gerando débito ao longo do tempo
E como não foram pagas, a telefonia foi lá e inscreveu ele no cadastro de proteção crédito, SPC, Serasa, qualquer que seja. Então ele descobre. O primeiro passo dele é retirar o comprovante de inscrição no SPC e Serasa. E daí procurar um advogado para ajuizar uma ação para pedir ao juiz que declare que aquele débito não é dele, é inexistente em relação à pessoa dele, mas também que condene a empresa, porque o serviço dela foi falho, a indenizá-lo moralmente, a indenização por danos morais. É isso que ele deve proceder. Doutor, nós temos aqui também agora a participação da Neuza do São Dimas. Ela pergunta o seguinte: bloqueei as ligações a cobrar para minha casa, porém a operadora está cobrando um valor de R$ 4,50 pelo serviço. Isso é correto? Qual é o nome da telespectadora? É a Neuza. Neuza, um prazer, boa noite. Essa tarifa que é cobrada pela empresa de telefonia para impedir que ligações a cobrar sejam feitas para a sua residência, para o seu telefone fixo, é legal. Ela está embasada na lei, inclusive numa lei própria aplicada ao sistema de telefonia. Ela pode te cobrar sim, até porque ela está prestando um serviço de bloqueio de chamadas. Se ela está prestando um serviço, ela deve ser remunerada. Nós temos aqui também, doutor, a participação da Marilene do Senhor dos Montes. Ela fala que recebeu uma oferta e em troca dos créditos no celular a pessoa ofereceu um bônus. Porém, para receber esse bônus, a pessoa teria que fazer um cartão de crédito e pedir os dados pessoais, né, da Marilene. Contudo, ela não aceitou e o atendente continuou insistindo. E ela verificou que era um número de Porto Alegre. Ela pergunta o que pode ser feito e como saber se realmente é operadora para fornecer esses dados. Isso é muito comum, né? As pessoas ligarem, pedir CPF, pedir endereço, né? Existe algum meio da pessoa se resguardar com relação se é realmente aquela fonte que está ligando? Sim, existe. A partir de 2009, salvo engano, as empresas de telefonia têm que manter estabelecimentos físicos em cidades onde elas operam. Se a consumidora quiser confirmar, porque desconfia de que essa ligação que está recebendo é de fato da operadora de telefonia, ela deve se dirigir a algum desses estabelecimentos e confirmar se essa promoção de fato existe, se eles estão procurando por ela e quais as condições que ela tem que adimplir, dentre elas fornecer os dados pessoais, porque através desses dados pessoais, eu já falei disso aqui nesse programa, é que se faz a chamada habilitação indevida, e isso vai gerar muitos transtornos para o consumidor. Aproveitando então essa questão, doutor, e no caso do consumidor que adere a uma promoção oferecida pela empresa de telefonia e a empresa de telefonia ela não cumpre com essa promoção, quais são os direitos do consumidor com relação a essa conduta? Nesse caso, o consumidor tem o direito de exigir o cumprimento estrito das condições, todas as condições da promoção e que ele aderiu. Normalmente, essas obrigações, esses planos, essas promoções, elas aliam uma série de coisas. Ligações mais baratas, seduz o consumidor com um aparelho muito caro, sofisticado, e dentre outras ofertas interessantes. Só que algumas delas, ou todas elas, não são cumpridas. Nesse caso, eu até lido muito com esse tipo de ação, é uma ação muito delicada, mas que a pessoa, o consumidor, tem o direito total de exigir, e isso só vai se concretizar pela intervenção do judiciário, exigir que todos aqueles elementos da promoção sejam efetivamente cumpridos, sob pena de multa diária da empresa que não cumpre isso, e caso ela não cumpra ao final, essa multa, o consumidor receberá esse valor da multa em favor dele, além de eventuais perdas e danos que ele tenha sofrido ao longo desse trâmite todo. Doutor, no caso do consumidor que adquire um aparelho de celular e esse aparelho apresenta um defeito, antes dele recorrer ao judiciário, ele tem que primeiro enviar esse aparelho para assistência técnica, não é verdade? Sim. No caso, quais são as opções que o consumidor tem e quais são os direitos dele no caso do produto apresentar esse defeito? De fato, o consumidor, nesse caso, ele recebeu um produto com defeito, um celular com defeito, ele tem que se sujeitar a enviá-lo para assistência técnica.
está no Código de Defesa do Consumidor, que esse vício tem que ser oportunizado à empresa sanar. Então, o consumidor se sujeita a isso, envia. Qual é o prazo que ele tem, que ele vai ficar aguardando essa devolução com o aparelho funcionando devidamente? O prazo é de 30 dias. O consumidor não tem que ficar esperando o conserto eternamente. Esse prazo de 30 dias se esvaindo, se findando, o consumidor pode exigir a troca do produto por outro, pode requerer a devolução do dinheiro que ele pagou, ou até, conforme o caso, é uma opção menos corriqueira, porque aí se poderia aproveitar parte desse produto e não a outra, porque veio com defeito, um abatimento no preço. Então, as duas opções primeiras que eu disse é que são, de fato, as mais interessantes e as mais comuns. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu gostaria muito de agradecer a participação do Dr. Daniel. Eu que agradeço o convite. E o senhor quer deixar para a gente as considerações finais, deixar o seu telefone de contato? Olha, eu agradeço profundamente a doutora Leidiane o convite, assim como a TV Campos de Minas. Estamos militando aí na defesa do consumidor já há algum tempo, não só na comarca, como também na região de Belo Horizonte. E eu vejo que é uma luta em massa, porque os consumidores estão sendo desrespeitados todos os lados, não só a empresa de telefonia, assim como os demais prestadores de serviço realmente apresentam falhas e o consumidor tem que estar atento e tem que exigir o seu direito sempre. Não deixe esse direito, não deixe esses prazos que eu mencionei aqui, seja ele de 5 anos, de 30 anos ou 90 dias, haja consumidor, faça valer o seu direito. É esse o recado. Meu telefone de contato é 3371-4834 ou 9967-4038. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada, doutor. E você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, nós temos um novo encontro, às 7h30 da noite. Obrigada pela sua audiência e boa noite.